Cumprimento do povo de Deus, na paz do Senhor Jesus, amém? A sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 12. Você que é rápido de Bíblia, também você procura Gênesis 39, é mais fácil, Gênesis 39, mas primeiro vamos ler 1 Samuel 18, 12, aí depois você vai deixar marcado aí, em Gênesis capítulo 39. Amém? Quando você procura, eu quero tributar a Deus a minha alegria, e mais uma vez poder fazer o que eu mais amo nessa vida, que é pregar a palavra de Deus. Deus abençoe o pastor Deus, para quem a pastora. Oh, é nada, pastor. Tem uma aqui lá na igreja. Deus abençoe a pastora Keila, a pastora Thelma. Amém? 1 Samuel capítulo 18, versículo 12. Quem achou de amém? O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si, pondo como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Agora você vai para Gênesis 39. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam ao egípcio chamado Potifar, o oficial que era o capitão da guarda do palácio. Versículo 2: o Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono. E ia muito bem em tudo. Versículo 3. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Podemos acertar. Glória a Deus. Deus apoia o Senhor Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, quarta-feira eu já tinha sentido um incômodo na minha garganta. Sexta-feira eu comprei uma agenda lá do Tapadão da igreja. Lá foram 7 aulas para Jesus, para a glória de Deus. Mas quando eu cheguei em casa, uma febre de quase 40 graus. Muito calafrio no corpo. Minha esposa não estava em casa. Ela estava no evento da nossa igreja, em outro lugar. Então estava só eu, Deus e meu gatinho. E foi peleja. Quando foi no sábado, ontem, eu não tinha força nem de ficar em pé. Eu estava preocupado com essa agenda hoje, estava muito fraco, muito debilitado. E hoje eu mandei mensagem para o pastor, né? Confirmando que eu vinha para cá, estávamos orando. E eu estava falando para a pastora Leila, era para mim estar pior. Se eu fosse uma pessoa que eu me cuidasse, eu cuido muito de atividade física, uma alimentação regrada, procuro dormir 8 horas por dia. Tudo isso ajudou na minha recuperação, bem? A voz ainda está um pouco, folha que fala, né? Está um pouco folho, tá bem?
mas nós vamos dar o nosso melhor essa noite, amém? Eu só peço uma coisa aos irmãos, com a bendição do pastor e da pastora. Eu estou sem condição, pastor, assim, de orar. Orar, que eu falo pelos irmãos, sempre pelos irmãos, né, que pastor, o senhor pode orar por mim? E a gente ora. Só que eu estou sem condições. Venho só pregar e profetizar na tua vida, diga graças a Deus. Eu gostaria que você voltasse agora a sua atenção para esta palavra, porque de fato o Espírito Santo de Deus vai impactar a sua vida com esta mensagem. O tema dessa mensagem é: a coisa mais importante do mundo é estar na presença de Deus. Vou repetir. O tema da mensagem está intitulado: a coisa mais importante do mundo na minha e na tua vida é a presença de Deus. O demônio está no capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 2. Se você bem observou, a linguagem desta Bíblia, com a dimensão da leitura, está diferente, de repente, da leitura da sua Bíblia. Só que é a mesma palavra, é que essa Bíblia é a NVI, nova versão internacional, ou seja, é a Bíblia na linguagem de hoje. Já é uma linguagem explicada, explanada. O versículo 12 diz que o Senhor estava com Davi. O Senhor estava com Davi. E nós temos também em Gênesis capítulo 39, mais especificamente no versículo 13, a mesma expressão: o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Eu preciso explicar para você a expressão "o Senhor estava" tanto com Davi como com José. Haja vista que é o mesmo Deus. Deus não mudou. É o mesmo Deus. O Senhor estava com Davi. O Senhor estava com José. Eu quero começar esta mensagem com uma introdução. Você sabe qual é a pior desgraça? Olha essa palavra, desgraça. De fato, essa palavra é um termo muito pesado, muito angustiante. Desgraça não é qualquer coisa que acontece na terra. É algo muito fabuloso, muito estrondoso. A mídia só vai se referir a uma desgraça quando está relacionado a uma catástrofe. O avião que cai desgovernado, um acidente que mata uma família, desgraça. Alguém que perdeu a sua vida de uma forma muito violenta. Quando eu olho para essa palavra desgraça, também eu consigo enxergar dentro desse texto esta palavra. Por quê? Você sabe qual é a pior desgraça que pode acontecer na vida de um ser humano? Na vida especificamente de um homem e de uma mulher de Deus? Alguém vai dizer: pastor, a pior desgraça é eu perder o meu marido, é a pombagira levar o meu marido. Não, vou te provar biblicamente que essa não é a pior catástrofe, a pior desgraça que pode acontecer na tua vida. A pior desgraça não é um servo e uma serva de Deus, é ter notícia de que está desempregado. Não, essa não é a pior desgraça. A pior desgraça não é você descobrir que tem uma doença incurável. Nossa, pastor, isso é terrível. Eu sei, é terrível. Ninguém quer
você descobrir que está com uma doença incurável, isso é ruim, mas não é a pior desgraça. Pode descer a desgraça da nossa vida, mas não é a pior. Não está em primeiro lugar. Pastor, qual é a pior desgraça? É eu perder o carro, perder minha moto, é eu perder o meu melhor amigo, minha melhor amiga, é eu perder a minha melhor amizade. Não! A pior desgraça é um dia você se afastar da presença de Deus. Eu vou te provar biblicamente que essa é a pior desgraça que pode acontecer na vida de um ser humano. Existem pessoas que preferem bens materiais e hoje se encontram depressivas. Porque não conhecem ainda o Deus verdadeiro, vivo e real. Existem pessoas que estão no quadro crítico de depressão, ansiedade e síndrome do pânico, porque o amor da sua vida o abandonou, foi embora. Entrar nesse quadro depressivo porque ele não conhece a maior das presenças, que é a presença de Deus. Deixa eu dizer, o texto então está dizendo que o Senhor estava com Davi, e o que mais que dói aqui é, mas havia abandonado a Saul. Vou repetir, Deus havia rejeitado, abandonado a Saul. Agora eu te pergunto, o que é uma perda material ou de alguém comparado à perda da presença de Deus? Eu já quero trazer a primeira palavra profética essa noite. Isso aqui é um direcionamento de Deus para mim e para a tua vida. Perca carro, perca moto, perca amizade, perca o amor da tua vida, perca até mesmo a tua saúde, mas não perca a presença de Deus. Se alguém concorda da glória. Há um louvor que diz: só quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Só que um dia andou na presença de Deus e hoje se encontra longe dessa presença, sabe o quão duro é viver longe da presença do Senhor. Só que um dia fala em línguas e hoje não fala mais. Só que um dia senti a presença de Deus num culto como hoje e hoje já não sente mais nada. Só você sabe a angústia que é não sentir mais a presença do Todo-Poderoso. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui. Ainda há tempo de resgatar a presença da tua vida. Abra teu coração essa noite, porque o Senhor te trouxe aqui. Eu colocarei tudo em lugar por vida quando tu entender que o Senhor ainda é e obedecer. Porque Deus abandonou Saul. Abandonou Saul porque Saul brincou muito com Deus. Até Deus, a paciência dele tem limite. Vou repetir. Até Deus, a paciência dele tem limite. A Bíblia diz que Deus é um Deus tardio em graça. Ou seja, ele é paciente. Ele vê o erro, tira o erro. Ele vai te dando chance de se arrepender, de se voltar para ele. Mas vai chegar em determinado momento. Isso é muito duro de dizer. Eu nem queria falar isso aqui, mas Deus me levantou para a profeta. E eu preciso entregar o que ele colocou no meu coração. Mas existe um momento que Deus vai olhar para a tua vida. E se ele vê que ele está te trazendo para o diabo, acredite, eu já queria fazer isso muitas vezes. Esses 24 anos que eu sirvo ao Senhor, eu já vi ele preparar a crente e levar. Ele dizendo: eu não vou te perder para o diabo, nem caminhar
Uma vez, duas vezes, três vezes, Saul estava com o coração duro. Ora, se hoje ouvides a voz do teu Senhor, não endureça o teu coração. Se hoje ouvides a voz do teu Senhor, não rejeite a mensagem. Se hoje ouvides a voz do teu Senhor, se entregue para Ele de corpo, alma e espírito. Glória! O Senhor está com Davi nessa expressão, quer dizer, Davi andava na presença de Deus. Essa expressão quer dizer, Davi tinha a presença de Deus na vida dele. Essa mesma presença que Davi tinha, outrora ele tinha. Saul, quando Saul agora, que é abandonado por Deus, rejeitado por Deus, começa a observar que essa presença está com Davi. Isso começa a despertar em Saul dois tipos de sentimento: a inveja e o medo. A inveja e o medo. Por que inveja? Porque Davi está crescendo, está evoluindo, Davi está sendo abençoado. E o motivo? Porque Deus era com ele, porque ele estava na presença de Deus, e porque agora Saul está vivendo uma vida de derrota, porque a aliança de Saul está quebrada com Deus, a proteção de Deus não está mais com Saul, a presença de Deus que eu tratava com Saul, agora está com Davi, meu Deus do céu. Quando foi, pastor, que essa presença entrou na vida de Davi? Quando foi que Davi começou de fato a andar na presença de Deus? Eu preciso de provar biblicamente em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Escute o texto. Samuel pegou um chifre cheio de azeite. Vou ler de novo. Samuel, profeta, ele pega um chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. Agora o que me chama a atenção é isso aqui, ó. E o Espírito do Senhor dominou a Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. O que o texto está nos informando aqui é que a partir desse momento que Davi é ungido, é consagrado com óleo, a partir desse momento a presença de Deus passou a fazer parte da vida de Davi de uma vez por todas. O que me chama a atenção é que o óleo que o profeta vai derramar sobre ele não está pela metade. O texto diz que ele pega o chifre cheio. Só poucas pessoas entenderam, vou repetir. O chifre não está pela metade, não está pelo meio. O chifre está cheio. Isso aqui é um ato profético. É Deus dizendo para Samuel: Samuel, coloca o melhor óleo, mas coloca o óleo não pela metade, coloca tudo até transbordar. Eu não sei, porque eu vou derramar ali no meu cérebro. Vai com a conta de todas as áreas da vida dele, corpo, alma e espírito. Ele será totalmente meu. Deus não te quer pela metade, Ele não quer ser do corpo, Ele quer
Saul já está tomado de ira, de ódio, de inveja, de medo contra Davi. Saul precisa fazer alguma coisa para matar Davi, para acabar com Davi. O que Saul vai fazer? Ele vai ter uma ideia maligna. Ele vai fazer essa ideia maligna parecer que é uma bênção. Mas tem um ditado que diz: nem tudo que é ouro, nem toda porta que nasce abrir, nem todas as vezes é Deus, nem toda oportunidade que chega dentro da gente, nem todas as vezes é Deus. E a igreja precisa ter um discernimento: o que é que vem de Deus e o que é que vem do diabo. Deus está falando com pessoas aqui, ó. Cuidado com essa facilidade que vem dentro dos teus olhos. E muitas vezes não pensa que é Deus. É Deus deixando o diabo, que o diabo quer te amar. Agora, Saul vai ter uma ideia. Vou pegar Davi, vou colocar ele como um oficial de 1000 homens. Quando Davi for para a batalha, quem vai ter que estar na frente do soldado? O guerreiro, Davi. O soldado, Davi. E a probabilidade do primeiro que vai morrer é justamente aquele que está na frente da batalha. Aos olhos humanos, parece que Saul está beneficiando Davi. Ele vai ganhar mais. Mas no coração de Saul, ele quer a morte de Davi. Ele quer a destruição de Davi. Lembra que eu falei? Mas quando nós andamos na presença de Deus, quando nós temos o Espírito Santo, quando estamos debaixo da obediência, até aquilo que clama toda a nossa vida vai ser bênção. Depende da glória. Deus, há um alívio para alguém aqui esta noite. Pastor, não está dando conta da minha vida. Pastor, estou fazendo de tudo para me prejudicar. Deixa eu dizer, guarda teu coração, te tranquilize. A garantia da tua vitória é porque tu anda na minha presença. Quem anda na presença de Deus não vai ser derrotado. Quem anda na presença de Deus não vai ser envergonhado. Quem anda na presença de Deus não vai ser destruído. Quem anda na presença de Deus, a vitória é garantida. Porque o texto diz, depois de Saul fazer tudo isso, versículo 14, e tudo o que Davi fazia estava certo. Até aquilo que era para errado, estava dando certo na vida dele. Oh, glória! Hoje em dia é comum logo você ouvir algumas mensagens, não cristocêntricas, mas mensagens coaches. O que é uma mensagem coach? É uma mensagem que vai mexer com o teu ego, com o teu emocional, e não tem nada de bíblico. Mensagens de autoajuda. Eu tenho nojo desse tipo de pregação. 12 passos para a vitória, 7 passos para o sucesso. Jesus nunca pregou isso. Mas eu te aponto aqui dentro desse texto apenas um passo para te ser vencedor nesta terra. Qual era o segredo de Davi, pastor? Porque tudo estava dando certo na vida dele. Porque Davi estava crescendo, estava sendo abençoado. É porque Davi carregava a presença de Deus. Ele estava na presença de Deus. O segredo não mudou. O segredo ainda é o mesmo. Que vitória anda debaixo da presença de Deus. Não existe 12, 13, 14, 15 passos. Só existe um passo. Volta primeiramente o reino de Deus e a sua justiça na tua vida. Em primeiro lugar, e as telas coisas vos serão acrescentadas. O segredo é obedecer. Glória! Quem está sentindo a presença? Glória a Deus! Agora que eu vou para Gênesis, capítulo 39. Nós acabamos de ler como José
Observe que José, ele tem sonhos. E todas as vezes que ele sonha, Deus quer recebe aqueles sonhos de Deus, exaltando ele, abençoando ele. Só que José é como ele. José ainda tem ali como grande pastor. Ele vai contar para os irmãos dele o sonho dele. Ao contar os seus sonhos, isso começa a despertar nos irmãos dele o quê? A ira e a inveja. Olha, o Saul que tinha ira e inveja de Davi, também os irmãos de José têm ira e ao mesmo tempo medo dele. Escute isso. Todas as pessoas que andam na presença de Deus, no mínimo, há de despertar em algumas pessoas, aquelas que não são internas, tratadas, dois tipos de sentimento contra você: a inveja e o medo. Aí você vai começar a entender por que no meu local de trabalho, na vizinhança, dentro da igreja, algumas pessoas, ao fundo, têm medo de você. Tem medo porque sabem que a presença de Deus é na tua vida. Fala para a minha saia. Isso não se bastasse medo. É despertado também o sentimento de inveja. Sabe que Deus é tanto na tua vida que aonde tu coloca as tuas mãos, aquele ambiente vai ser abençoado. O nome disso é inveja. Deus já está falando essa noite. Toda inveja e ódio contra a tua vida, inveja, vai ser repreendida essa noite. Em nome de Jesus. Revolve a tua inveja. O texto então diz que agora vou tentar acabar com José. E você sabe a história? Fizeram um poço, jogaram ele lá dentro. Aí passam os egípcios e levam ele para o Egito. Olha para cá. Quem anda na presença de Deus, até no Egito vai ser abençoado. Eita, pastor, glória a Deus. Glória a presença de Deus, irmão. Aonde Deus colocar os teus pés, pode até ter olho de fumar, mas quando tu chegar lá e a presença de Deus chegar contigo, o lugar vai mudar. O que faz a diferença é a presença. Entra tu na presença de Deus. Olha tu na presença de Deus. Olha tu na presença de Deus como é aqui. É hora que eu vou na presença de Deus. E foi transformado o primeiro arrebatamento da igreja. O Egito não estava nos planos de José, mas estava nos planos de Deus. Existem lutas que tu passa e não estavam nos teus planos, com o seu Eliseu, mas é ele que o permitiu. Observe agora aqui esse José. Todos os lugares mais remotos, mais difíceis, mais complicados, que colocavam ele para ser envergonhado, era exatamente lá que ele era abençoado. Escute isso. Por que, pastor? Porque semelhante a mim, José, ele anda na presença de Deus. José então começa a crescer no Egito. A Bíblia diz que a mulher, aliás, no capítulo 39 de Gênesis, agora ele vai parar na casa de um homem por nome de Potifar. Potifar leva José para onde? Para dentro da sua. O dono de José, isso aqui é muito forte, viu que o Senhor estava com ele. O dono de José, como nada besta, ele começou a observar que José, tudo que ele fazia era no certo. Ele
muda, as bênçãos entram. Oh, glória! Jamais ele vai querer perder José. Na cabeça de Potifar, José é como se fosse um amuleto. Só que José não é amuleto. José é aquele que guarda a presença de Deus. Assim José ganhou em tudo, assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Olha para cá, ele se tornou, sabe o quê? Na casa de Potifar, gerente. Meu Deus do céu! Chegou como escravo no Egito. Só que a presença de Deus é tão forte na vida de José. Agora no capítulo 39, ele já se está no braço direito de Potifar. Ah, pastor, o que é que está causando isso? Ele tem sorte, não? Eu não acredito na sorte. Eu não acredito no homem que entra embaixo da obediência de Deus. Oh, meu Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, glória! A Bíblia diz até quando colocaram José no cárcere, até no cárcere ele foi vencedor. Porque quem tem a presença de Deus, até nos lugares está difícil, vai prosperar. Quem crê. Só quem crê. Até aqui você já entendeu. Pastor, já entendi. O segredo é andar na presença. Quando me refiro a andar na presença, o que eu quero dizer com isso? Como é que eu sei que eu estou andando na presença de Deus? Eu não sei se vai ter muito glória, não. Porque a minha boca dizer, eu ando na presença. Como vezes eu e você anda na presença? Haja vista que estamos falando de uma presença santa. Oh, glória! Deus é santo. Seja santo, porque eu sou santo. Seja santo, porque eu sou santo. Seja santo, porque eu sou santo. Oh, glória! Pode não andar na presença de Deus. Pouco não anda na presença de Deus. O que anda na presença de Deus é ovelha. Aquele que anda na mentira jamais desfrutará da presença de Deus. Não deixa de me glória de Deus, meu filho. Eu posso até falar, eu tenho a presença de Deus. Falar, todo mundo fala. Só que o Senhor vai dizer, o que vai, o parâmetro vai dizer que se eu tenho a presença, não é o que eu falo, é o que a Bíblia me mostra. É a Bíblia que vai dizer quem é menor na presença. Não é o carente na presença de Deus. Eu sinto arrepio, até o diabo sente arrepio. Oh, glória, o fato de eu rodar aqui não quer dizer que eu ando na presença de Deus. O que vai dizer que eu ando na presença de Deus é meu testemunho lá fora. Meu Deus do céu, aqui dentro do centro arrepio do tempo, do chora, mas o que vai dizer que eu ando na presença é eu viver uma vida de temor lá fora. Meu Deus do céu, é lá fora, é depois que tudo acaba. Deus anda na presença de você. Não tem glória. Eu imagino o Deus Santo andando na companhia de como que fala do meu irmão, não combina. Eu falo que também porque não combina. Jesus, porque luz anda com luz. E trevas anda com luz.
Porque se eu tenho pé, vou falar. O crente espiritual que tem a presença de Deus, irmão, ele tem a consciência que por mais que o pastor dele não esteja vendo, a pastora dele não esteja vendo, o marido dela não esteja vendo, o marido dele, a esposa dele não esteja vendo, o negócio dele e dela não é pastor, não é os pastores, não é o negócio dele é com Deus. Ele está na rua dizendo, eu estou aqui, eu não vou olhar. Eu não vou olhar porque eu te amo. Eu não vou olhar porque eu sou presente a ti. Quem entra na presença de Deus, irmão, ele renuncia a carne todo dia. Ele escuta a carne dele. Ele renuncia. A presença. Ele está aqui no Senhor, na presença, porque é santo, e quem anda na santidade, não meu Deus do céu, ele é contigo, não vem aqui dizer que Deus é comigo contigo, você anda na prática do pecado, não tem glória, né? A Bíblia diz, não há compatibilidade entre trevas e luz, glória entre o santo e o profano, não há concordância entre o diabo e Deus, entre a mentira e a verdade. Eita, tem que sair de cima do muro, tem que tomar uma posição, ora na presença de Deus, ora na presença do diabo. O Deus Santo está aqui, o Deus Santo está aqui, o Deus Santo está aqui. Essa. Ninguém é perfeito, mas ele não é Senhor. Mas tem que se arrepender, tem que lavar suas vestes, tem que lavar. Glória a Deus. Pastor, como é que eu faço essa presença ficar mais forte ali? Porque está diminuindo, pastor, lógico, cara, o pecado. O pecado, ele vai distanciando de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo dele se enche dos pés. Uma mágoa aqui, uma inveja ali. Um comentário contra a liderança e quatro pessoas na igreja, pastor, que Deus está expectando. Por que, pastor Joel? Porque ficamos fazendo comentários nas minhas costas. E Deus levou uma profeta lá na igreja e disse: olha, tem quatro pessoas aqui para ouvir do culto. Tem momento que Deus vai fazer isso. E disse: olha, tem quatro pessoas aqui, pastor, que te abraçam, mas tu está punhalando. Deus vai estreitar. E se não se rebalar, eu vou te dizer: Deus vai levantar os pés. Três caras chegou na sua querida na presença de Deus, não tem tempo, irmão. Está chicoteando a sua liderança. Glória, querida na presença de Deus, não tem tempo para ficar falando da vida alheia. Querida na presença de Deus, não tem tempo para fazer porcaria na televisão, na internet. Querida na presença de Deus, só tem tempo para jejuar e ler a palavra.
chegar aqui, em 1 Samuel 4:11. Então, os filisteus tomaram a arca de Deus. E Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram. Isso está no capítulo 4, versículo 1 de Samuel. Sabe no capítulo 4 de Samuel, a partir do versículo 12. Agora quem vai morrer é Eli. Já vou traduzir aqui para você entender da glória. Quem é Eli, sacerdote? Ofni e Finéias estavam embaixo da liderança de Eli, aonde eles trabalhavam dentro do templo, só que dentro do templo estavam fazendo coisas erradas, estavam fazendo coisas que não devem, na maior cara de pau, só que eles esqueceram que Deus é tudo, que ninguém foge dos olhares de Deus. Eu fui o templo para o filho e Finéias sair da Deus, eu fui o templo para ele sair da Deus. Ele o exemplo para os filhos, mas não deu. Ele é o tipo do líder que passa a mão na cabeça. O Senhor vai dizer para vocês hoje: usa mais o cajado. Toma aquele moleque que gostar, mas não manda embora o ninguém. Se tiver voltando, vai de volta. Se tiver ainda se disciplina, o negócio de vocês não é com a igreja, é com Jesus. Eli, ele é o tipo do pai ou do líder que compactua com o erro dos outros. Meu Deus! Se eu sei que alguém vai me interessar no pecado e eu faço vista grossa, você sabia que Deus vai me tratar com a pessoa que está pecando e comigo que estou fazendo vista grossa? Eu posso me calar, eu posso negligenciar, eu posso fazer vista grossa, não posso achar graça naquilo que a Bíblia condena. Tem crente achando graça no pecado. O pecado não é engraçado, o pecado é algo que Deus abomina. Não é engraçado. Tem crente aqui, pastor, está reclamando. Ainda se senta na roda dos esclarecedores e fica imitando aqueles estranhos achando graça. Tu está zombando aqueles estranhos, tu está zombando daqueles também, mas eu não acho graça naquilo que a minha roda condena. Vigia! O Senhor dizendo aqui, eu tratei com ele, ele é um sacerdote, eu não vou tratar contigo, igreja. Não é verdade? Eu vejo aqui nesse trecho 3 covas abertas. Eu vejo aqui na igreja 3 covas abertas. O Senhor vai dizer: outro volta para a minha presença hoje, outro vai descer a cova. Eu não vou mentir, Deus não me revelou quem é, mas ele está dizendo que tem 3 pessoas aqui no céu, e se não colocar aqui na boca, assim como eu permiti a morte do Ofni e Finéias ali, eu permitirei a morte deles. Vai fazer glória aí, irmão? Eu vou encerrar aqui nesse texto. Olha só esse texto. Vamos deliciar aqui. 1 Samuel capítulo 4,
precisa. Eu li o versículo 11, que os filisteus tomaram a arca de Deus. Diga, os filisteus, diga, roubaram a arca de Deus. Segura aí, olha. Eu já ia pular esse ponto. Você é a parte das fotos, da mensagem. Quem foi que roubou a arca de Deus? Pastor, tem que olhar aquele texto de Gênesis 39 e de 1 Samuel sobre Davi. Eu estou pregando acerca da coisa mais importante da tua vida. É a presença de Deus. No Velho Testamento, qual é o símbolo da presença de Deus? A arca da aliança. A arca, aonde a arca chegava, Deus dava vitória. Os inimigos de Israel, pastor, não iam esperar a arca, mas eles tinham um temor, porque eles sabiam que através da arca, Deus ia dar vitória para o seu povo. Os inimigos de Israel sabiam da existência da arca. E eles tiveram a ideia: vamos tirar a arca do meio deles. Porque uma vez que na arca, eles vão ser derrotados. Nós vamos vencê-los. Vou te explicar aqui. Quando o filisteu rouba a arca de Deus, observe que logo o Finéias morre. E, consequentemente, Eli, ou seja, a proteção deles não estava mais lá. Cuidado, você que tem andado longe da presença de Deus. Eu vou abrir para os olhos espirituais agora. Você está correndo risco de vida. Meu Deus do céu, agachu e agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Se os cristãos tomaram a arca de Deus, vocês já roubaram. Então quer dizer, pastor, que existem coisas também que roubam a presença de Deus na nossa vida. Existem coisas que roubam a arca de Deus, a presença da minha e da tua vida. A pergunta que não quer calar e que Deus faz para a igreja é: o que é que está roubando a minha presença na tua vida? Eu vou te apresentar aqui alguns filisteus, alguns inimigos que roubam a arca de Deus, que nos afastam da presença de Deus, que nos esfriam espiritualmente. Eu tenho detectado alguns. Você sabe qual é um dos maiores filisteus que tem roubado a presença de Deus na nossa vida? É um filisteu chamado Tempo. Você deixa. Pastor, eu estou com medo de Deus abençoar algumas pessoas na minha igreja. Que é isso, pastor? Está orando para Deus abençoar? Porque, na minha experiência pastoral, eu vou encerrar. Existem pessoas que, quando estavam desempregadas, elas viam a igreja. Eu vou entregar tudo aí. Eram crentes fiéis. E não tinha uma chuvinha dessa que impedia esse crente para ele pregar para a igreja. Não botava dificuldade em nada, porque estava na prova, estava no deserto, estava desempregado, estava doente. É interessante que Deus, pela sua bondade, Ele vai e abre a porta. Aí tu observa que aquele crente já não aparece mais no culto frequentemente. Aí ele mesmo, o crente que foi abençoado, ele mesmo começa a observar: rapaz,
Há dias que eu leio a Bíblia, porque eu chego cansado em cada livro. O tempo. Aí não tem tempo, só porque está trabalhando. Não tem tempo para aumentar a presença de Deus na vida dele. Não tem tempo para ler um versículo da Bíblia. Não tem tempo para orar 1 hora por dia. Não tem tempo para vir pelo menos um dia na semana para a igreja. Aí Deus está dizendo: ei, tu está perdendo a minha presença por causa de trabalho. Tu está perdendo a minha presença por conta do relacionamento. Tu está perdendo a minha presença por conta de estudo, de faculdade, de curso. O Senhor está dizendo: ei, mas a porta que ela vem para ti, eu também posso fechar. Voltou o retiro fumegando. Após esse retiro de 1 semana, Satanás roubou a presença de Deus na vida dela. Eu vou te explicar o motivo. O cara que batia nela, traía ela, agora pediu para ela voltar com ele. Ela não pensou 2 vezes, voltou para o Egito. Tem gente trocando a presença de Deus por causa de um homem. Ai, meu Deus do céu, ai, pastor, ele é uma montanha que acena isso aí, idólatra. O amor da tua vida é Deus. Quem morreu por ti não foi teu namorado, não foi teu namorado, esposa. Quem morreu por ti foi Jesus. Que geração é essa, pastor? De crentes, de qualquer coisa, afastam eles da presença de Deus. Um momento de prazer, uma amizade. Eu acho que eu vou colocar Jesus para ti, uma amizade. Eu coloco a Xuia. Oh, glória! O Senhor está falando com vocês aqui. Aquilo que está roubando a minha presença de ti. A glória, tira da tua vida antes que tu morra. O que está roubando a presença de Deus na tua vida? Além do tempo, o tempo é algo muito perigoso. A gente se ocupa de tanta coisa objetiva. A gente pensa o dia inteiro em pagar as contas, em fazer os corre. Quando a gente vê passar o dia, irmão, não teve nem a hora de joelho na presença de Deus. A ansiedade está matando muito crente, pastor. Ai, tem pessoas priorizando família, priorizando casa, priorizando futuro, mas não tem priorizado o céu, não tem priorizado a vida eterna. O que adianta tu ganhar tudo isso, o mundo inteiro, e no fim de tudo, perder a tua alma? Aqueles que se preocupam são as coisas dessa vida, mas não se preocupam aonde vai passar essa eternidade. A Bíblia chama de povos. Ó povo, essa noite pedirão a tua alma. Olha o resto de Jesus. Ó povo, essa noite pedirão a tua alma. Acumulou muita riqueza na terra, onde a terra se ferrugem não sobe, mas não acumulou riqueza no céu. Eu venho aqui como profeta de Deus para dizer para você: perca até teu filho, mas não perca a presença de Deus. Ou tu acha que Deus está brincando? Quando Deus viu que Abraão estava abandonando ele por causa de Isaac, ele disse: me dá logo essa criança, porque eles são prioridade na tua vida.
dia eu sentei com ela. Já na casa dele, estava lá. Ia se preparar para levar em casa. Eu falei, eu vou casar assim. A trabalhadinha comeu com Deus. Eu sentei com ela e disse, mas agora para ela, olha, entre você e Deus, eu sempre vou escolher o meu Deus. Ninguém está entendendo isso aqui. Quem está entendendo? Hoje, uma das maiores motivadoras do meu chamado é responsa. Oi, glória, porque eu ensinei ela que eu não sou prioridade na vida dela. Eu ensinei ela que disse, Jéssica, se um dia me desfiar, Deus me livre. Mas se um dia me desfiar, não te desfia porque eu me desfiei. A tua fé não pode estar em mim. A tua fé tem que estar em Jesus. Eu quero declarar que eu que não sou irmão, o Deus que eu sirvo, eu não vivo sem Ele, pastor amigo. Ai, se eu vivesse a presença de Deus, é como se uma parte do meu corpo tivesse rompendo, porque só Ele me completa. Já vou concluir. Meu maior medo nessa vida, irmãos, ela perdeu minha mãe. Sabe qual é a oração que eu fazia? Eu não vou mentir no que vai me falar, não. Ela deu o sangue minha mãe na terra. Eu orava para a liberação do pastor dele. Senhor, me leva primeiro do que minha mãe. Eu não vou conseguir viver sem ela. Quem já fez essa oração aqui? No meio de Jesus. A última empresa que eu trabalhei, eles me deram de fazer para obra. Eu era gerente dessa empresa, estava lá no auge da empresa, crescendo lá. Aí o Espírito Santo vai falar comigo. Pastor, a revelação mais dura que eu recebi até hoje foi quando Deus me revelou que Ele ia levar minha mãe. Ele disse, meu servo, daqui a um mês eu vou preparar o amigo e vou levar. Irmãos, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu sabia que ele estava rompendo essa escola, aquele choro distante. Eu disse, ele não faz isso. Tu sabe que eu sei que eu leva primeiro do que ela. Deixa ela viva aqui. Aí eu tentei manipular Deus, irmão. Tentei manipular Deus. O testemunho era mais fácil que Deus. Eu nunca fui lá com Deus, mas era fogo, ele morrendo. O testemunho dela vai ser muito forte, Deus. Ela é idólatra. Eu nunca fui idólatra, Deus. Pô, pai, ela me leva. Ele disse, não, eu vou levar ela. Sabe por que eu vou levar ela, meu servo? Porque se eu deixar ela viva, ela vai voltar pela curva. Ela vai voltar para a idolatria. Eu sei que eu estou fazendo melhor a alma dela salva do que ela viva na terra perdida. Ele preparou minha mãe e levou. Já se passaram 13 anos que a minha mãe foi para a glória. E olha eu aqui, irmãos, feliz da vida. Olha eu aqui levando a minha vida. Não sofri nenhuma depressão, peguei triste de mim porque eu sou ser humano. Mas eu me entreguei para a depressão. Escuta isso, porque eu descobri que a fonte da minha alegria não estava na minha mãe. A fonte da minha alegria está em Deus. Tem pessoas que se apegam ao homem, ao que não entendeu, mas não é apegado a Jesus. Que geração de crente é essa que nós somos? Crentes materialistas, aonde está o tesouro? Não vai dar no coração. Uma pastora minha, qualidade vai cavar, batia ela, traía ela. Ele deixou ela abandonar ela. Eu fiquei preocupado. Quando a pastora foi na perna. Foi lá, estava lá, cheguei lá, ela estava lá. Em paz. Você não está triste, não preocupado de nada?
Não está pensando em se matar, não, você. Eu não perdi esse homem, meu céu. Eu fui um grande livramento. Que pegou. Sabe o que ela disse? Pastor, a partir de hoje eu tomei uma decisão. Eu não quero mais homem, eu quero só Jesus. Esse você vai ter 40 anos, ela já está com 80 e poucos anos. Vai lá na casa dela, Deus abençoe ela com tudo, Deus ainda usa ela. Alguém é saudável, agora pergunta para mim, pastor Eledi, tu sei a salvação, falta de ver prazer na carne, meu, porque Cristo me satisfaz. Meu Deus do céu, vou ter que ser essa pessoa que está mais aqui. Samuel 4:19. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida, diga grávida. E já quase na época de ter a criança, quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter dor de parto e deu a luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que ajudaram disseram: tenha coragem, você ganhou um filho. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabô, explicando: a glória saiu de Israel. Disse isto, falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: a glória, a presença saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. Olha para cá. A esposa de Finéias está grávida. Alguém diz para ela: acabaram de me roubar a arca de Deus. A mulher de Finéias sabia muito bem o que significa a arca da aliança, a importância da presença de Deus. Ao ouvir essa má notícia, pior notícia que essa, pastor, ela nem entendeu, porque a gente tem uma profundidade, irmão, sabe da preciosidade da presença de Deus. A gente sabe, irmão, como o crente se desvia. Eu vou falar, então. Se tem crente aqui que fica lendo quando o crente se desvia, esse crente está desviado. Como é que eu vou me alegrar que alguém se afastou da presença de Deus? Já soube na tomada da arca. A Bíblia diz que não era tempo, era ainda. Mas esse barco foi tão grande que ela começou a ter dor de parto. Ai, Jesus do céu. Olha o impacto de saber que a presença de Deus não está mais na vida de alguém. Olha o impacto de saber que a presença de Deus não está na vida dela. Olha a angústia dessa mulher. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu te sente colocando a cabeça no travesseiro e sabendo que a presença de Deus não está mais com você? Eu não sei como tem gente que não sabe como é, pastor. Aleluia. Meu Deus! A Bíblia diz que as parteiras agora faz o processo. Tiram a criança. Ou deixar, tiram a criança. Elas vão levar a criança, vão beber para a sua mãe. A mãe, ao pegar a criança, ela não dá mínima. Por quê? Olha para cá, gente. O nascimento da criança é motivo de tristeza da alegria. Mas ela ficou triste. Meu Deus. Vou te explicar por quê, meu povo. Quando as parteiras olham para essa vida aqui, ela linda, ela bonita. A Bíblia diz que ela não mostra interesse. É como se ela estivesse expressando aquela criança. Talvez você está dizendo assim: oh, mulher,
Se a presença de Deus não está aqui, oh meu Deus do céu, vai estar falando. O que adianta tu conquistar o teu carro, mas sem a presença? O que adianta tu casar, mas sem a presença? O que adianta tu te formar, mas sem a presença? O que adianta tu abrir uma empresa, mas sem a presença? O que adianta tu ser curado, mas não tem a presença? O Senhor está dizendo, pensa em coisa boa, mas não vale nada se a presença não te lá. Glória! E ela foi em protesto. Ela vai colocar o meu filho. E acabou. Diga aí. Diga aí. Acabou. Olha, não é normal uma mãe colocar o olho no filho. Depois chega mais. Não é, pastor Rodrigo? Normalmente é 7 meses, 9 meses, 8 meses. Ela colocou, ele nasce, ela colocou, ele aceita. O nome dele vai ser Cabo. E tu pode procurar essa palavra aí, Cabo, de Gênesis Apocalipse, não tem, só tem aqui. É a primeira vez que essa palavra existe. E acabou. E acabou quer dizer, foi-se a glória de Deus. A presença de Deus não está mais aqui. Todas as vezes que ela via essa criança, ela se lembrava, eu tenho um filho, mas não tenho mais a presença. Observe na tua vida também. Você de repente está no grande momento da tua vida. Pastor, mas ele está se sentindo vazio, pastor. Eu estou trabalhando, eu estou desfrutando de saúde, pastor. Tem muita coisa dando certo na minha vida, pastor. Mas ainda assim, pastor, um sentimento de vazio. Sabe o que é isso? Tu tem a bênção, mas não tem a presença. Tu tem a bênção, mas não tem a presença. Vou repetir. Tu tem a porta, mas não tem a presença. O Senhor está dizendo o que é mais importante. Aquele que abençoa, aliás, a bênção ou abençoador. Levante as mãos em forma de receber. Amém, amor, show, melhor, super obrigado. Eu quero um carro meu, mas pouco me importa o carro se eu não tiver na presença. Eu quero uma esposa, mas pouco me importa a minha presença se eu não tiver na presença. Eu quero ser curado dessa doença, mas pouco me importa a missão do Senhor se a tua presença não estiver comigo. Eu trouxe aqui, meu Pai, a realidade da igreja do século XXI. Muitos têm a bênção, muitos falam da bênção, mas não correm atrás da alta. Cadê os conquistadores da alta? Cadê você que quer conquistar a presença? Cadê você que quer conquistar a presença? Fica de pé. Só você que quer a presença. Só você que vai priorizar a presença. Só você que vai colocar a presença em primeiro lugar na tua vida. Levante as mãos. Eu tenho 24 anos para ser Jesus. Infelizmente, nesses 24 anos, eu me desviei uma vez. E parte, sabe o que eu me desviei? É o meu trabalho. O nome do filisteu que roubou a presença foi o meu trabalho. Quando eu dei problema, eu larguei muito dinheiro. Nós estávamos perdendo a presença. Estava com muito dinheiro. Nós estávamos perdendo a presença. Oh, se hoje eu estou aqui é por um milagre. Agora escute isso. Feche os olhos. Quem já fez uma sacrifício? Feche os olhos. Escute isso, Senhor. Deixa o pastor vai falar o. Feche os olhos.
Um dia eu cheguei no bairro da Terra Firme e procurei um pastor. Ele disse: pastor, minha vida está dando tudo errado. Ele disse: pode falar, diz lá. Eu estava no escritório dele pastoral. Pastor David, nunca me esqueça dele. Ele é professor de história. Eu comecei a contar os meus problemas, falei todos os problemas dele. Familiar, sentimental, financeiro, tudo. Eu fiquei quase uma hora desabafando, confessando o pecado, falando muita coisa. E ele me olhou. Eu acabei de falar, ele disse: tem mais alguma coisa para falar? Eu disse: eu acho que já acabou. Eu esperava que aquele pastor fosse colocar a mão na minha cabeça e repreender o demônio. Eu esperava que ele fosse profetizar uma palavra de vitória. Mas ele olhou para mim e disse: se tu entender o que eu vou te falar aqui agora em poucas palavras, a tua vida vai mudar. Eu olhei para ele meio me decepcionado, porque eu estava quase uma hora ali conversando com ele. Eu queria uma oração. Porque a gente tem na nossa cabeça que uma oração vai resolver o nosso problema, pastor. Mas como é que uma oração vai resolver algum problema de alguém que está no pecado? Caralho, como eu te lembro da graça. Ele disse para mim: Jorge, tu acha que teu problema é terrível? Tu quer resolver esse problema terrível? Mas ele disse: o teu maior problema é espiritual. No dia que tu resolver, for na raiz do problema e resolver o teu maior problema, que é o espiritual, as demais coisas vão começar a ser solucionadas na vida. Eu disse para ele: como assim? Ele apontou para o alto e ele disse: sabe qual é o maior problema do homem? É a falta de comunhão dele com Deus. Oh, meu Deus, eu queria que a igreja tivesse entendido isso. Eu vou repetir, hoje eu uma oportunidade de dar glória. Ele disse: não é o seu maior problema, não é sentimental, o maior problema não é familiar, o maior problema não é financeiro. Tu quer resolver tudo aqui no âmbito material, mas o teu maior problema está lá em cima. No dia que tu voltar a ter comunhão com Deus, no dia que tu voltar a estar na presença de Deus, no dia que tu te consertar, no dia que tu realizar na tua vida, Ele vai entrar com a solução desses problemas. Isso. Você que está perdendo a presença de Deus na tua vida, ainda há tempo. Pastor, eu não quero morrer, eu vou finalizar esse livro. Pastor, eu quero consertar minha aliança. Pastor, eu já entrei nos seus santos, mas hoje eu não estou mais, não sigo mais. Pastor, eu até estou na igreja, mas a presença não está muito forte. Eu preciso que essa presença aumente na minha vida, pastor. Consegue segurar a minha vida frente. Isso, pode vir. Vem, vem, vem. Vem. Sabia que eu tenho esse louvor? Feche os olhos. Eu me rasgo. Eu me rasgo. Canta a palavra. Às vezes. Eu mergulho na minha lente. Faz festa. A presença
Só abre teu coração. Seja humilde. Você que já perdeu a presença. Ou você que está perdendo a presença. Isso. Isso. Fala com Deus. A oração agora é pedido de perdão. Fala para Deus isso. Algumas pessoas já estão dobrando o joelho. Se a tua situação está tão precária assim, tão caótica, eu te aconselho a dobrar o joelho. Deus não quer só de uma bênção material. O interesse de Deus é te dar a presença. Ele é santo. Ele é caos. Caos. Santo, santo, santo. Ele vai voltar a presença. A presença vai aumentar na tua vida. Tu vai voltar a ter desejo de minha vida. Tu vai voltar a ter desejo de orar. Tu vai ter desejo de buscar. Tu vai ser Deus. Eu quero mais tua presença. Conquista a casa e acabou. Mas não perca a presença. Cheio do céu. Vamos. Derrame. Santo, 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 santo. Santo, santo. Tem gente que precisa da presença já. Tem gente que precisa da presença já. Está voltando a presença. Está dentro de Deus. Está tocando aí. Você não consegue viver a minha presença. Não adianta ter gente que está feliz, não está. Não é a mesma coisa. O único momento que eu vou viver que está feliz é quando está na presença de Deus. A presença de Deus é tudo que você precisa. A presença de Deus é tudo que você quer. O que está faltando na tua vida não é comprometer um homem de uma mulher. Não é ser milionário. O que falta na tua vida não é um carro. O que falta é a presença. Meu Deus, ora! Vai longe triste! E volta ao campo, meu amor! Volta! Igreja, glória! Eu quero esse ano. Eu quero esse ano. Diga glória! Eu quero esse ano. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Só para mim saber. Dois tipos de pessoas de olhar na frente. Os que estão se reconciliando e os que querem mais na presença. Os que estão se reconciliando, vem aqui diante do altar comigo, rapidinho. Coloque a mão aqui na Bíblia. Isso. Coloque a mão na Bíblia. Não disse. Isso. Sim, fez. Isso aí é isso. La Pai, eles são falhos como eu, são pecadores como eu, Senhor. Eles não querem a presença de Satanás. Eles não querem o Pai morrer sem salvação. Eles não querem o inferno, Senhor. Eles querem a tua presença. Eles querem o céu. Eles querem a vida eterna. E eles estão aqui, meu Pai, para relatar a aliança contigo. Para renovar a aliança contigo.
em nome de Jesus, perdoa cada um, Jesus. Você se aqui na frente, diga assim: Senhor Jesus, perdoa todos os meus atos pecaminosos. Diga que não deixa a tua presença sair da minha vida. Diga, meu Deus, me ajuda a vencer as minhas fraquezas. Diga, assim como Davi, assim como José. Diga, te aposta de mim. Diga, faz morada em mim. Diga, eu sou a tua arca. Diga, faz morada em mim. Diga, entra em mim. Espírito Santo. Diga, assume o controle da minha alma, do meu espírito e do meu corpo. Diga, em nome de Jesus, e a igreja para o nome do Senhor. Eu quero vocês aqui. Eu profetizo que a presença de Deus vai aumentar a partir de hoje na vida de vocês. Eu profetizo que a presença de Deus ela vai aumentar sobre a vida de vocês, em nome de Jesus.